Bom dia, oitavo ano. Olha só, as tarefinhas da outra aula eu não postei ainda, mas vou postar. Essa semana foi bastante confusa, a gente postava e sumia, mas vai dar tudo certo essa semana. Nós vamos tirar uma aulinha depois, próxima aula eu vou postar e a gente já vai corrigindo alguma coisa. Mas eu resolvi fazer um outro videozinho do próximo conteúdo para vocês já estarem a par, certo? É uma sequência. Então, nesse conteúdo, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Olha só, a Revolução Industrial chegou logo após a gente tinha falado de iluminismo. Lembram do iluminismo que a gente falou? Que a gente veio para as luzes, para a ciência, que a igreja já deixou de mandar em tudo, né? Tudo isso é muito importante lembrar. Então, vai florescendo a ciência e as conquistas humanas. O que acontece nesse momento? Se inicia a Revolução Industrial. De que maneira? As pessoas descobrem que as máquinas podem ajudar muito o ser humano. Então, por exemplo, a primeira máquina descoberta pelo homem foi a máquina a vapor. Lembra aquela Maria Fumaça? Que de vez em quando a gente vê na TV, nos filmes, nas novelas? Então, aquele trem, ele era movido a vapor. Exatamente como uma panela de pressão. Imaginem uma panela de pressão, você tampa a panela de pressão com qualquer alimento, com água, e ela faz mover aquela válvulazinha e solta pressão. Solta ar lá de dentro, não solta? Pois é. Então, quando você esquenta um ambiente, o ar fica quente e ele precisa sair por algum lugar. Se eu deixasse a panela sem tampa, como a gente deixa as outras que a gente cozinha, aquele vapor some no ar, né? Não, nesse caso eu tampo e deixo só um buraquinho, para aquele vapor todinho saia por um buraquinho pequenininho. O que acontece? Ele tem pressão e empurra alguma coisa se você puser lá. Pois é, eles descobriram que se eles tivessem muito desse vapor, e cada vez que eu tenho muito desse vapor, eu faço uma saída pequenininha, eu empurro, inclusive, uma hélice para uma máquina. Vocês entenderam? Eu empurro o que faz mover as rodas, né? Lá as rodas do trem a vapor. Então, por isso que é chamado máquina a vapor. A gente descobre que esse vapor pode gerar energia elétrica hoje, né? Se a gente for lá na Itamaraty, aqui em Nova Olímpia, vocês vão ver o que é as caldeiras que eles falam. Eles têm caldeiras, eles queimam, né? Aquele bagaço de cana num negócio imenso, muito grande, como se fosse umas 2 casas da gente assim, e faz um buraco para sair aquele vapor de tudo aquilo. Aquilo faz girar hélices que vão fazer esquentar os motores e todo um processo para mexer os motores que gera energia elétrica. A usina Itamaraty produz sua própria energia e conseguiria manter Nova Olímpia inteira, provavelmente, com a energia que ela produz. Energia elétrica, movendo os vapores. Durante a aula, a gente pode explicar isso melhor para vocês depois. Isso é um resuminho. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a indústria começa no planeta a partir disso daí, na Inglaterra, por volta de 1760. Foi quando apareceu a máquina a vapor. Após a máquina a vapor, esses cientistas, esses caras, os estudiosos, os caras curiosos, né, inventaram outras máquinas. E as primeiras máquinas, de fato, que foram para a indústria, foram as têxteis. O que é a indústria têxtil? Que faz tecido. Então, isso é uma revolução. Nem sempre uma revolução é uma guerra. Uma revolução pode ser uma mudança de ideias. Então, a Revolução Industrial foi uma mudança totalmente na vida do ser humano. Eu precisava pegar um punhado de algodão lá da roça, fazer assim nele, esticar, pôr naquele tear manual, ou 2 agulhas e tricotar, né? Para fazer um tecido, para depois fazer uma roupa. De repente eu tenho uma máquina
que você joga todo o algodão ali e ela já sai a linha. Aí eu tenho outra máquina que já faz o tecido. Então, e tenho já máquinas que fazem roupa. Então, o que que acontece? A questão do tempo muda muito. Tudo fica muito rápido, tudo fica muito acelerado e muito prático. Então, essa foi a Revolução Industrial. E aí começa a gerar muito dinheiro para quem é dono das indústrias, certo? Como que isso começou lá na Inglaterra? Lá por volta de 1700 e tanto, a Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, da família dos Tudor, ela expulsou os agricultores lá, os pessoal que trabalhava na roça, expulsou das terras dela ali. E aí o que que aconteceu? Esse pessoal foi para os burgos. Burgos era o que hoje é chamado de vila. Tinha aquela cidadezinha, um povoadozinho, e esse povoadozinho era chamado de burgo, não de vila ou cidade como é hoje, era um burgo. Então esses burgueses, né, burguês, vai para os arredores dessas fazendas e começam a produzir, aí inventaram a máquina a vapor. Aí o pessoal que produzia na roça comida, plantações, foi produzir ovelha, para tirar a lã, a linha da ovelha, para mandar para a indústria para produzir tecido, a indústria têxtil que a gente fala agora mesmo, entenderam? Então, poucas pessoas foram ficando no campo, essas pessoas foram tudo para a cidade, queriam trabalhar nas indústrias. Então, isso chamou êxodo rural. As pessoas do campo foram para a cidade, entenderam? Quando essas pessoas vão para a cidade, muita gente vai para a cidade, muita gente mesmo. Quando junta muita gente da cidade, a cidade não tem estrutura para receber todo mundo. Não tem casa, não tem banheiro, não tem nada. Então as pessoas ficavam doentes, morriam na rua. As pessoas tinham que fazer suas necessidades na rua. Ganhavam muito pouco na indústria, porque como tinha muita gente, o dono da indústria pagava muito pouco para o sujeito. A pessoa se submetia a ganhar qualquer coisa. Não existia 13º, que nem hoje. Lá no começo, não. Não existia férias. Crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam. Se ficasse doente, era problema seu, não era problema da indústria. Não existia o que a gente chama hoje de direitos trabalhistas. Então, a cidade foi se tornando um caos, certo? E tudo isso a gente vai ver aos pouquinhos no decorrer das próximas aulas. Então, a Revolução Industrial trouxe muita coisa boa, mas o começo foi muito conturbado, muito conturbado. As cidades ficaram terríveis. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aquele filme Oliver Twist, deveriam, porque ali parece bem legal o que acontecia nessa Inglaterra lá em 1760, 1800, 1800 e pouco, ok? Vale a pena assistir esse filme, tá? Então, por que é que aí começa o capitalismo, né? Vocês têm que pensar que aí começa a circular dinheiro entre os donos das indústrias, né? Esses donos das indústrias, eles começam a acumular dinheiro. Por que isso aconteceu na Inglaterra especificamente? Porque a Inglaterra era um país que tinha já dinheiro acumulado, muito dinheiro acumulado, por causa de que eles eram protestantes, e a linha de protestante deles, chamada Calvinismo, que era um pastor chamado Calvino, né? Ele pregava que você tem que economizar, tem que ter dinheiro, tem que guardar dinheiro. Então a Inglaterra tinha dinheiro. Ela tinha matéria-prima. Matéria-prima, sabe o que é matéria-prima? Matéria-prima é aquilo que a gente tira da terra para produzir. Por exemplo, eu pego a madeira, que é matéria-prima, e faço móveis, certo? Eu pego areia, misturo com outros produtos lá na indústria e faço vidro.
Eu pego o petróleo e faço gasolina, entenderam? Eu pego o calcário, misturo com outros produtos e faço cimento. Então, as matérias-primas, a Inglaterra tinha ferro para fazer as máquinas, entenderam? A Inglaterra foi muito poderosa por conta disso. E como todo mundo sai do campo para ir para a cidade, tinha as pessoas para trabalhar também. Como era muita gente, elas trabalhavam por qualquer dinheiro, certo? Esses foram os impactos da primeira Revolução Industrial. Vocês vão ver que a gente já está na quarta Revolução Industrial, aos poucos a gente vai aprendendo, mas que é muito importante saber sobre esse momento. O que aconteceu? Por que ela aconteceu? Porque veio de lá, né? Da época das trevas, onde não tinha luz, veio as ideias iluministas dos filósofos, das pessoas que pensavam diferente, a favor da ciência, certo? Então houve um neo quer dizer novo liberalismo, novas liberdades para você criar, viver e se adaptar a esse mundo capitalista que a gente tem hoje. Começa tudo assim, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida a gente está sempre no AT e a gente vai estar na sala de aula na segunda-feira, ok? Obrigado, meus amores.